João capítulo 21. Evangelho de João. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Versículo 6, Gui. E eles lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Próximo. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Aleluia. Eu vou pedir só para você colocar um versículo aqui, Gui. Pode sentar aqui enquanto eu procuro aqui. Glória a Deus. Põe o versículo 12, Gui. Não, antes de lermos o 12, né? Versículo 9. Eu pulei esse versículo. Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Esse vinha antes do 11, mas tudo bem. Glórias a Deus. Olha que interessante. Essa é a terceira vez que, depois da morte de Jesus, que ele aparecia para os discípulos. E nesse dia se repetiu um ato que foi como no primeiro momento em que Jesus teve um encontro com Pedro. Quando Jesus aparece a primeira vez, Pedro sai ao seu encontro e corre até o sepulcro e não encontra nada ali. Jesus aparece a Maria e algumas mulheres. Depois eles estavam orando, Jesus aparece no meio ali. Só que agora o cenário é outro. Jesus aparece aonde eles estavam, bem no começo da trajetória, da caminhada de fé. E Pedro repete novamente que ele não conseguia. Ele voltou a pescar e novamente ele não conseguiu peixe. Novamente ele não conseguia alimento. Só que naquele momento em que eles foram para o mar, ele não foi apenas para pescar. Ele não estava mais interessado na pesca naquele momento. Pedro, ele tinha vivido uma experiência que mudou a sua vida, mas agora também tinha afetado o seu emocional. Então ele decide se afastar. E ele disse assim: olha, eu vou pescar. E quando você tem amigos que vai tomar decisões por você, e eles são amigos de verdade, dizem: ó, nós vamos também. Porque eles entenderam: opa, se Pedro vai e tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo também. Se Pedro for viver uma nova experiência e tiver alguma experiência, eu também quero viver. Então, eles decidiram. E a experiência naquele momento foi pegar nada. Talvez naquele momento eles podiam pensar: olha, o Senhor, ele foi embora, e o que vai restar para a gente agora é a pescaria. E a gente está vendo que a gente vai se frustrar novamente. Só que durante essa história, a gente vê que o Senhor passa pela praia e ninguém conhece ele. O Senhor já mudou, porque ele foi mudado quando ele ressuscitou. Foi por isso que ninguém no caminho de Emaús conheceu ele, porque ele foi transformado, foi transfigurado. Então, ninguém estava conhecendo a nova fisionomia de Jesus ali. Então, quando ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Sabe? E a resposta deles foi: a gente não tem nada. Ele falou assim: então é o seguinte, lança a rede agora do outro lado.
Ó João, já acendeu um sinal na mente de João. Eles lançam a rede, Pedro vai lá e a rede começa a pesar. E João fala assim: olha, é o mestre, é Jesus. Aí Pedro, ele estava sem as suas roupas, ele põe a roupa novamente e ele mergulha. A gente tem várias interpretações sobre isso. Ou você mergulha na presença para encontrar com Jesus, você mergulha e vai de encontro a Ele, porque Ele já estava te esperando. E Jesus fala assim para ele: olha, traz peixe aí para a gente fazer alguma coisa, para a gente comer, já que vocês estão com fome. Só que quando ele chega, Jesus já estava com peixe na brasa. Já estava com o pão pronto. Glória a Deus. E o que eu entendo é que muitas das vezes nós achamos que temos muita coisa para oferecer para Ele, só que Ele já está com algo pronto para nossas vidas. Ele já tem algo preparado que é para nos suprir na nossa necessidade. Eles estavam com fome, eles iam ter que tratar peixe, eles iam ter que assar, e o Senhor estava com o peixe pronto. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu entendo com isso é que do versículo 1 ao versículo 14 nós temos a manifestação de Jesus. Ninguém conhecia naquele momento. E eu separei alguns tópicos que naquele momento eles tiveram obediência a Jesus, eles reconheceram Jesus e eles tiveram hospitalidade e comunhão naquele momento. Ninguém sabe como é que estava o clima naquele bar. A gente não presenciamos e a Bíblia não descreve como estava o clima naquele momento. Mas imagina e você começa a imaginar a cena. Pedro começa a viver tudo novamente. Mas, nossa, 3 anos atrás eu estava na mesma situação. Eu achava que tinha tudo porque era dono de uma frota e não tinha nada. Há 3 anos atrás eu estava aqui pescando e não dava em nada. Eu voltava e lavava minhas redes e voltava novamente e não tinha nada. E meus credores vinham lá e me cobravam, minha sogra doente, e nada acontecia. E vem alguém e pede para usar o meu barco como um palanque, e aquelas palavras mudam a minha vida, e diz que eu vou, agora sou um pescador de homens, e eu voltei para o mar. E eu pesco homens, e minha espada continua aqui do meu lado. A minha faca continua me acompanhando, nada mudou. Aí eu entendo que depois daquele momento, o Senhor, Ele chama Pedro de canto. E ele diz uma das frases mais conhecidas do Evangelho, que é: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Deus empurra mais um pouquinho. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí chega a terceira vez. Pedro, você realmente me ama? É, Deus. Naquele momento Pedro desaba. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Naquele momento Pedro deixa de ser aquele homem bruto que foram 3 anos sendo ali discipulado. E ele diz: Senhor, tu sabe tudo, tu conhece. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas. E naquele momento nós temos a restauração de Pedro. Naquele momento nós temos a missão e o serviço de Pedro. Naquele momento nós temos o amor com base no serviço. Cuidar de pessoas, porque o Senhor disse bem no começo: você vai pescar homens. E agora a missão de Pedro ia começar a ser realizada na vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes nós caminhamos 2, 3, 4 anos no Evangelho e nós achamos que estamos prontos, que estamos maduros, que nós vamos fazer muitas coisas e vai acontecer da nossa forma. E Deus vem falando: olha, não chegou o momento, eu ainda estou tratando você, você ainda está armado ainda.
Em momento nenhum eu pedi para você tirar a sua espada, mas vai chegar um momento em que você vai querer ir para um lugar e você não vai. Você queria se vestir da sua forma, mas agora você não vai se vestir. Foi isso que ele falou para Pedro. Vai ser dessa maneira agora vai ser da minha maneira. Deixa a sua espada de canto, porque quem vai te levar sou eu. Sabe, o que eu entendo com isso é que eu vou sair dessa parte aqui e vou voltar para cá. Quando o Senhor ele tem um encontro com Moisés, e você vai entender o que eu quero chegar nesse momento. Moisés, Deus, quando Moisés estava ali apacentando as ovelhas, diante daquela sarça, Moisés, a única coisa que acompanhava ele era um cajado. Era a única coisa que acompanhava ele. E Deus falou assim: olha, Moisés, agora chegou o momento em que você vai lutar com uma das maiores potências da humanidade. Você vai lutar contra o Egito, porque você vai ser o libertador do meu povo. Aí fala: Senhor, mas eu não sei falar. Não se preocupe, porque eu vou falar com você. Fala: Senhor, mas eu não tenho arma. Não, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Isso aí não é um cajado, isso é a serpente que vai libertar o povo. E o que eu entendo com isso? Que quando Deus ele mostra para Moisés, é que muitas das vezes nós achamos que não temos ferramenta, que nós não temos arma. Deus nos mostra que muitas das vezes as armas que nós andamos será para a libertação de muitas pessoas. Mas algumas das armas que nós achamos que nós somos poderosos para fazer alguma coisa, são armas que Deus vai tirar da nossa mão e vai colocar as ferramentas que Ele tem para nossas vidas. Chegou um dia em que Davi ele foi para a guerra. Isso aí está em 2 Samuel 21, capítulo 15 em diante, até o 17, em que um dos homens de Davi viu que Davi estava cansado, não estava mais aguentando o pique da guerra, e ele disse: olha, e esse homem vai lá e mata o gigante no lugar de Davi, e fala assim: olha, a partir de hoje você não vai em guerra nenhuma, para que a luz de Israel não se apague. Tem momentos em que o líder está cansado, tem momentos em que o líder não consegue mais e está dependendo dos seus discípulos em fazer alguma coisa para mudar a situação. E quando eu volto para a história aqui, nós vemos que Pedro, ele tinha a missão agora de mudar a história, de concluir uma história. Só que no meio do caminho, no versículo 21 ainda, no capítulo 18, põe aí pra gente. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia ou te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro vai te vestir e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Próximo. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Só até aqui. Aleluia, Jesus. Quando Pedro se incomodou com a presença de João, porque João queria estar perto. E imagina, o Glédio, está aqui Pedro, Jesus conversando, João aqui, ó, atrás. E aquilo ali foi incomodando. E ele pergunta: mas enquanto a ele? Aí Jesus fala assim: olha, se for necessário, se eu quiser que ele viva até quando eu volte, ele vai viver. Só que o negócio é com você. A chamada é com você. E muitas das vezes nós nos preocupamos com a pessoa que está chegando na igreja, ou com uma pessoa que começa a destacar na igreja, e fala assim: nossa, mas fulano está fazendo assim. Meu, a chamada é com você. Deus chamou você. Deus tem um propósito com você. Não olha para a alma, porque o negócio é com você. E Pedro tem muitas coisas que foram desarmadas ali. Primeiro, ele
para ele quando eles desceram do barco. Preparou aquele momento para eles. E eles estavam ali, só que ele foi deixando que a presença de outros incomodasse. Só que João estava no mesmo propósito, de estar perto do Senhor, de querer estar com o Senhor, porque João não sabia se ele ia aparecer novamente. E a chamada que Deus tem para nossas vidas é essa. Deus tem preparado, Deus já preparou, e muitas das vezes nós achamos que temos que trazer, que levar alguma coisa, que mostrar para o Senhor alguma coisa. Não, Deus não quer que você mostre, Deus não quer que você traga, Deus apenas quer que você esteja disponível para Ele mostrar que Ele já tem algo preparado para você. Deus viu a disponibilidade daqueles homens em descer do barco. E sabe qual foi interessante? Que quando Pedro mergulhou, os outros disseram: olha, eu não vou não, porque se a gente for, isso aqui vai voltar tudo para o mar e vai ser desperdício. Vai ser desperdício. Se nós vamos encontrar com o Senhor, vamos com o que Ele já nos deu. Olha que coisa interessante. Deus, Jesus ali naquele momento, falou assim: olha, joga a rede, porque aqui tem peixe. E eles puxaram a rede, tinha peixe. E João disse para Pedro: olha, é Ele, é Jesus. Pedro se disponibiliza, aí eu encontro. Só que os outros que estavam ali disseram: olha, vamos levar. E quando ele chega, já estava preparado. O Senhor já preparou tudo para a sua vida. Amém. O Senhor já preparou tudo para as nossas vidas. Sabe? E nós achamos que muitas das vezes o que nós estamos passando na nossa vida é algo tão que vai acabar com a nossa vida, que vai acabar com a nossa vida. E Deus fala assim: olha, meu filho, calma. Esse mar que você está aí é rasinho. Esse momento que você está passando aí é rasinho. Esse deserto aí, meu filho, calma. Eu passei 40 dias para que você não passe pela mesma experiência. Eu fui tentado 40 dias para que você não passe pela mesma coisa que eu passei. Então, fica tranquilo, confia em mim, entrega a mim. Então eu entendo que, naquele momento, o barco, como foi pregado pelo Renan, muitas das vezes é um ponto de segurança, porque é um lugar estável. O mar não é estável. Mas quando você decide entrar no mar, você começa a viver algo sobrenatural. Porque quando nós, e eu vou trazer isso para a igreja, decidimos ficar na nossa casa, é um lugar estável, é um lugar seguro. Mas quando você decide vir para a igreja, no momento de oração, quando você decide se sacrificar no jejum, num determinado, alguma coisa que a igreja vai fazer para você, um evangelismo, alguma coisa do tipo, você está lançando seus pés na água. Você não sabe o ambiente que você está. Você não sabe o ambiente que você está, mas Deus já está naquele ambiente. Amém, glória a Deus. Deus já está naquele momento, preparou o ambiente e disse: olha, pode vir, tem peixe, tem pão. Glória a Deus. Tem peixe, tem pão. Não se preocupe com o amanhã, porque está tudo preparado aqui. Eu já preparei. Necessidade você não vai passar. Fome você não vai passar. Sede você não vai passar. Você não vai passar por nada. Você pode até achar que vai passar por dificuldade, mas já está tudo preparado para você. Deus já preparou tudo para você. Então,